O batismo cristão. Um Senhor, uma fé, um batismo. Efésios capítulo 4, versículo 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios capítulo 4, versículos 5 e 6. Muito bem, quero desejar a cada ouvinte, a você que parou um instante para assistir este pequeno vídeo, este pequeno áudio, quero falar nesta primeira parte acerca de um só Senhor, um só Deus. Cremos, como o pai Abraão, com a fé monoteísta. Cremos na existência de um único Deus. Mas sabemos que as pessoas querem saber como compreender isto, essa questão de Pai, Filho, Espírito Santo, três deuses, três pessoas na divindade. Vamos tomar aqui algumas escrituras por esse pequeno espaço de tempo e discorrermos um pouquinho sobre a questão de que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Você, compreendendo isto, você não ficará mais confuso ou procurando outras pessoas na divindade. Vamos então a uma primeira escritura em São João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Muito bem, as escrituras são claras em dizer: eu e o Pai somos um. Aqui eu li Evangelho de João, capítulo 10, verso 30. Mas eu quero tomar o verso 26, a sequência do 26 ao 30, para você pegar um pouco aqui do contexto, quando Jesus chegou a pronunciar essa expressão aqui do verso 30, quais são as palavras que ele disse anteriormente. Vamos então ver nas escrituras. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Muito bem. O que eu quero que você perceba aqui, que Jesus fez referência ao Pai. Então, mas não são duas pessoas distintas, como você verá. Jesus diz que eu e o Pai somos um. É uma oportunidade para Jesus ter dito: eu e o Pai somos dois. Mas ele disse: somos um. Como que se explica isso? Jesus é o corpo de Deus. Por quê? Porque o Pai é espírito. E sendo um espírito, espírito não tem forma. Espírito não tem, ou seja, não é corpo. Então, Jesus, sendo filho, sendo corpo, então o Pai e Espírito habita nesse corpo Jesus. Veremos isso daqui a pouco em outras escrituras. Mas antes de deixar essa passagem aqui, você vê que Jesus disse que ninguém as arrebatará das minhas mãos, ou seja, das mãos de Jesus. Ninguém arrebata essas ovelhas, ou seja, toma essas ovelhas das minhas mãos. Mas antes ele disse assim, que ninguém as arrebatará das mãos de meu Pai. Antes não, depois aqui no verso seguinte, que é o 29. Ele disse, ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Bem, então, mãos de meu Pai e minhas mãos. Então, minhas mãos, mãos de Jesus. Mãos de meu Pai, as mãos do Pai, mas o Pai é Espírito. E Espírito não tem mãos.
Jesus mesmo, em outra passagem, disse: vede que sou eu mesmo. Um espírito não tem carne, não tem ossos, portanto, um espírito não tem mão, não tem pé, não tem essas partes que um corpo humano tem. Bem, então, as mãos do Pai são as mãos de Jesus. Não que Jesus é o seu próprio Pai. Jesus não é o seu próprio Pai. Jesus foi gerado pelo Pai. E daqui a pouquinho nós vamos ver em Mateus, capítulo 1, a partir do verso 18, como que foi essa questão do Pai gerar esse filho. E os dois vir a ser um, habitando em um único corpo. O nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Leitura em São Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao verso 25. Na passagem que lemos, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versos 18 a seguir, nós vimos como aconteceu o nascimento de Jesus Cristo. Então, sabendo que Jesus não é o seu próprio pai, Jesus foi gerado. E como ele foi gerado, então ele tem um pai. Mas agora vamos a uma pequena e rápida investigação de paternidade, para vermos de quem é o DNA de Jesus. Bem, ali na escritura lida, não preciso repetir, mas você pode conferir depois, está dizendo: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Bem, aquele de quem a mulher concebe, esse é o pai da criança, é o pai do bebê. E Maria achou-se ter concebido não de José, mas do Espírito Santo, mesmo porque José não conheceu Maria como esposa. Eles não tiveram a coabitação de esposo e esposa até que o menino Jesus veio a nascer. Pode ver dentro de todo o texto que diz isso. Então, se Maria concebeu do Espírito Santo, e mais um pouco à frente na leitura que já fizemos, quando um anjo apareceu em sonho para José, Deus enviando uma mensagem específica, porque José estava querendo sair de fininho, deixar Maria secretamente, porque a mulher que estava desposada significa comprometida em casamento, o equivalente à noiva, né? Estava comprometida em casamento com José, agora encontrava-se grávida. E José, então, planejou, não queria difamá-la, não queria infamá-la, mas Deus interceptou o caminho de José e consolou ele e disse: não temos receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Bem, nesse pequeno texto que lemos, você já viu que 2 vezes as Escrituras declaram que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Bem, então o Espírito Santo
gerou a célula de vida no ventre de Maria. Essa célula veio do sobrenatural, o Espírito Santo a gerou e ela desenvolveu-se em uma gestação normal e veio a nascer o corpo chamado Jesus. Por isso, Jesus é o corpo de Deus. Deus, o Espírito Santo, o Espírito, aquele que não tem forma, que não tem um corpo, ele então gerou um corpo para que ele pudesse habitar. Nós vamos adiante em uma outra escritura para confirmarmos mais esse assunto e logo já estaremos encerrando. Examinemos agora esta passagem bíblica no Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 8 ao 10. Nesta rápida passagem, nós veremos que Filipe estava com dúvida e quis saber quem é o Pai. Ele disse assim, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai? E que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, que Deus abençoe a leitura da sua palavra mais uma vez. Bem, então a dúvida de Filipe me ajudou muito e pode ajudar você. Ele quis que Jesus não ficasse tecendo comentários extras. Ele disse assim, mostre-nos o Pai e o que nos basta. Certamente para ele compreender melhor, ter mais chance de compreender. Jesus, mostre quem é o Pai e isso basta. Agora veja a resposta que Jesus deu. Era hora de Jesus dar a explicação. Disse-lhe Jesus, estou. Agora estou, aqui o verbo está conjugado no tempo presente, também na primeira pessoa do singular. Se fosse colocar um pronome aqui antes, seria eu estou. Então Jesus apontou, veja bem que Filipe queria saber quem é o Pai. Jesus vai e aponta para quem? Para si e diz, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostre-nos o Pai? Bem, então mostrou que Jesus não é o Pai, mas que o Pai está em Jesus, está dentro desse corpo chamado Jesus. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então veja bem, que as palavras que Jesus diz, está aqui na Escritura, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então Jesus é o corpo físico, é o hardware, enquanto que o Pai, o Espírito Santo, dá o comando, dá a operacionalidade, dá os comandos nesse corpo Jesus. Portanto, as obras que as mãos de Jesus executavam, vinha de um comando interior, o Pai. Veremos agora em Colossenses capítulo 2, verso 9, para então terminarmos o nosso vídeo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Então, no corpo de Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Primeira carta de João, capítulo 5, versos 7 e 8, fazendo aqui o fechamento para nós. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Então veja bem que não são 3. A Bíblia poderia bem dizer, e esses 3 são 3. Mas ela diz, esses 3 são um. Então está aqui a confirmação de que eu e o Pai somos um. Jesus e o Pai habitam em um só corpo, em um único corpo. Como fica a relação então? Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai de Jesus é o Espírito Santo. Então quando você fala Pai, você está se dirigindo ao Espírito Santo. Filho é Jesus, o corpo, e Espírito Santo cai de volta no próprio Pai. E como o Pai, Espírito, habita em Jesus, o corpo,
Então, há um único Deus, há um só Deus. Me permita deixar aqui um versículo para que você veja nas Escrituras. Aqui ainda em 1 João capítulo 5, agora o verso 20, diz assim: E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este... O restante está aqui do outro lado, né? Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Bem, então o verdadeiro Deus e a vida eterna é o Senhor Jesus Cristo, sendo que o Pai está habitando no Filho. Muitas escrituras, muitas passagens ficaram de fora, não puderam ser citadas aqui, mas com estas é suficiente para que a nossa fé seja edificada, seja fortalecida, de que a fé de Abraão é uma fé monoteísta. Cremos na existência de um único Deus e não na pluralidade de deuses como os pagãos da mitologia grega, mitologia romana e outras divindades, né, pagãs. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo e até a nossa próxima mensagem, se Deus quiser.